voltar atrás de seus erros. Eu acho que nós podemos ser unidos se acreditamos no Cristo, que diz que seremos um dia um só rebanho, um só pastor. Muito bem, recebendo também com muito carinho o nosso debate o padre Antônio José Costa, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Meier, Rio de Janeiro. Que bom tê-lo conosco também. Nós gostaríamos de ouvir a sua primeira opinião, padre. Irmãos que estão nos ouvindo, com certeza existem barreiras, são claras, são concretas na nossa história, na nossa teologia, mas eu tenho certeza que ao irmão Eliel fazer essa pergunta, todos em casa deram uma resposta, sim ou não, segundo a posição do seu coração diante dessas barreiras. Estamos dispostos a talvez transpô-las, estamos dispostos a afirmá-las cada vez mais. Então, como disse o pastor, realmente existem predisposições, preconceitos, aquilo que cada um católico pensa dos evangélicos, aquilo que cada evangélico pensa dos católicos. Se nós buscarmos uma fidelidade maior, todos juntos, à palavra do Senhor, talvez essa resposta seja mais positiva. Estão chegando ao fim algumas barreiras. Precisamos estar atentos àquilo que o Senhor quer que nós façamos hoje. Muito bem, recebendo também com carinho o querido pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus da Penha, Rio de Janeiro. Paz, pastor Silas. Paz a todos que estão aqui na mesa, como você que está em casa. É uma alegria, um prazer estar aqui mais uma vez. Maravilha. E aí, pastor Silas, as barreiras que separam católicos e evangélicos estão chegando ao fim? Bem, eu acredito que não, e vou tentar responder isso durante todo o debate, mas iniciando eu queria fazer uma colocação que para mim é fundamental. O instrumento da verdade científica é o experimento. Se você quer saber se alguma coisa é verdade ou mentira na ciência, você tem que ir para o experimento. O experimento é que diz se alguma coisa na ciência é verdade ou mentira. Exemplo, a teoria da evolução, ela vai continuar a ser teoria da evolução, porque quando ela é submetida à prova científica do experimento, ela não passa. Então, na ciência, verdade ou mentira passa-se pelo experimento. Na teologia e no cristianismo, o instrumento da verdade teológica é a palavra de Deus. Se você quer saber se alguma coisa é verdade ou mentira, teologicamente falando, não é o pastor, nem o padre, nem o papa, nem o bispo da igreja evangélica ou da igreja católica. A palavra de Deus é que me diz quem está com a verdade. Eu não sou dono da verdade, ninguém é dono da verdade no sentido dela ser absoluta. A única verdade absoluta é a palavra de Deus e o próprio Deus. Então, se você quer saber onde está a verdade a nível do cristianismo, não é o que eu penso, ou o que o padre pensa, ou o que o bispo pensa, ou o que o evangélico pensa, ou o que o católico pensa. A verdade da teologia está na palavra de Deus. Então o que tem que se fazer? Os dogmas, sejam católicos ou evangélicos, têm que ser submetidos à palavra. E aí nós vamos ver o teste da palavra. Quem é que está com a verdade? Pelo teste da palavra, não pelo teste da axiologia, o teste do conceito teórico, filosófico, teológico, mas o teste da palavra. A palavra de Deus me diz quem está com a verdade ou não. E na minha concepção, as diferenças vão continuar, porque quando se passa pelo teste da palavra, nós não concordamos com vários pontos que acredito que aqui no debate nós vamos elucidar. Gostaria de informar também que nós estamos aqui debatendo ideias, não estamos debatendo sentimentos. Nós amamos a todos, até os contrários, amamos os budistas, os ateus, e nós aqui não estamos discutindo pessoas. Eu quero deixar bem claro que cada um tem um jeito de ser, um é mais sanguíneo, o outro é mais calmo e tal. Nós aqui estamos debatendo ideias, quero deixar bem claro, eu amo todas as pessoas, até os assassinos, bandidos, vagabundos que tem na vida. Como cristão nós temos que amá-los. Então, quero deixar bem claro aqui que nós não estamos discutindo personalidades aqui. Nós estamos no campo das ideias e submetendo elas à palavra de Deus, que é o instrumento da verdade teológica. Muito bem, começando então o nosso debate, cada um pode dar a primeira opinião. A sensação que a gente tem, pastor Fabiano Ferreira, é de que muitas coisas realmente ao longo dos anos caíram realmente. Você vê hoje o movimento carismático da Igreja Católica cantando os hinos evangélicos. Muitos dos hinos evangélicos são cantados hoje, inclusive o padre Marcelo Rossi foi convidado várias vezes para estar aqui, mas devido a uma agenda muito concorrida, nunca pôde estar com a gente. Quer dizer, gravou um CD com músicas evangélicas e outros padres também gravando músicas evangélicas, músicas que nós cantamos nos templos evangélicos. Isso aí já foi um grande avanço. De repente isso aí tem soado assim de uma maneira mais amena e muita gente tendo a ideia e a possibilidade da união de católicos e evangélicos.
Olha, a realidade dos fatos é que houve uma mudança muito grande a partir do Concílio Vaticano II, em relação até mesmo à própria perspectiva da escritura. E a partir do momento que se sancionou uma metodologia nova para abordar as escrituras, e isso dentro da academia, de um modo geral, trouxe uma aproximação entre evangélicos e católicos no que diz respeito à análise das escrituras sagradas. A utilização do método histórico-crítico, que começou lá pelo Iluminismo e trouxe uma aproximação a partir do Concílio Vaticano II, como também um incentivo para a leitura da Bíblia nos lares católicos e tudo mais. Essa aproximação, em certo sentido, é benéfica, porque o Espírito de Deus, que fala através da palavra, conduz muitos à verdade através da própria leitura da Bíblia. Agora, o que acontece é que quando nós ouvimos discursos, às vezes, de algumas pessoas, falando algumas coisas que hoje acontecem no catolicismo e coisas que hoje não acontecem, por exemplo, são baseadas simplesmente naquilo que uma pequena parcela de católicos vivencia. Mas o povão, de um modo geral, ainda continua sendo voltado àquelas superstições, idolatria e uma série de outras coisas, e não corresponde com a verdade. Então, o que acontece? Quando há essa abertura, de um modo geral, a gente tem a nossa suspeita no sentido de que, será que de fato está acontecendo uma aproximação? Eu já ouvi discurso até aqui na Rádio Melodia de que não existe idolatria no sentido de adoração a Maria, não existe uma série de outras coisas, que a supremacia papal, e no entanto a verdade dos fatos não é esta. O que o povão está vivendo hoje no nosso país é de fato a mesma ignorância que viveu na ocasião da Idade Média. Muito bem, doutor Vinícius Nelson. Aliás, foi em abril quando o senhor esteve aqui, não é? Eu fiz a pergunta sobre a questão de Maria, e o senhor dizia que a Igreja Católica não tem nada a ver com Maria. Não falei isso não. Eu disse, a Igreja Católica tem muito a ver com Maria, como a Bíblia diz. Vamos providenciar até a gravação aí pra gente aí. Muito a ver com Maria. De abril. Vê pra gente se tem a gravação de abril. O próprio São Lucas declara o anjo aparecendo a Maria e dizendo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, e ela respondendo com a saudação de Ana, mãe de Samuel, dizendo também que todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Então, essa bem-aventurança de Maria para nós continua e não vai desaparecer nunca, porque é bíblica, está nos evangelhos. O que acontece é que através dos tempos, pela ignorância do povo católico, pela ignorância do povo cristão, vamos dizer, a nossa reforma, a contra-reforma começou em 1540 e poucos. Então, durante todo o período do cristianismo, havia sempre a devoção a Maria, no sentido de ser a mãe do Cristo, mas nunca, como muita gente acha, até católicos, de endeusar ou adorar. Nós não admitimos na Igreja Católica a palavra adorar Maria, só se adora a Deus. É o único ser adorado, é o próprio Deus. E o Filho de Deus, Jesus Cristo, é o único centro de toda a vida da igreja. Então esse negócio de dizer que Nossa Senhora é deusa, isso não existe. Nossa Senhora seja adorada, isso não existe. Nenhum católico orientado aceita isso. Nem o magistério da igreja, nem os documentos da igreja, você não vai encontrar nunca, ninguém. Hoje, por exemplo, é dia de um santo chamado São Bernardo, que foi um abade que tentou lutar contra os erros do seu tempo, em 1100 e poucos, contra erros do clero no seu tempo, que fundou um monte de mosteiros, depois foi abade no mosteiro de Clairvaux. Esse homem era um devoto de Maria no sentido de ser a mãe de Cristo, a mãe de Jesus, mas jamais falou em adoração de Nossa Senhora. Isso não existe. Criou-se entre nós uma barreira, mostrando isso. É uma coisa muito importante lembrar, eu sou médico, fiz muitos partos no hospital ali do Amparo da Rua Itapiru, agora chamaram Amparo Maternal, né? Amparo Maternal, acho que é Amparo Maternal. E as irmãs luteranas, que são religiosas, que usam hábito também, elas têm em cada quarto, em cada sala de parto, um retrato, uma imagem de Maria, um retrato, que a gente considera Maria como heroína da fé, como qualquer santo para nós, Dom Pedro I, para herói da nacionalidade, e Dom Pedro II, ou Tiradentes. Então nós temos os santos como heróis, aqueles que são dignos de serem imitados na sua fé em Jesus Cristo. Se não houver fé em Jesus Cristo, e é esse o valor de Maria, quando alguém diz, benditos os seios que te amamentaram, Jesus responde, mais bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Maria é mais bendita porque aceitou a vontade de Deus, foi obediente à vontade de Deus e aceitou ser mãe do Salvador. Então é esse sentido que a gente quer dar na igreja. A igreja jamais
através dos tempos, colocou Maria sequer no nível do seu filho. Ela é uma criatura que merece todos os elogios, mas a igreja não está afastada de Maria. Eu respondi naquela época, em abril, alguém me perguntava aqui na mesa se Nossa Senhora de Fátima e as revelações, eu dizia, a igreja nunca pediu que ninguém acreditasse em Fátima, em Lourdes, Medjugorje, nessas aparições todas. Esses lugares têm santuários que louvam a Jesus Cristo e, como faz coisa boa em benefício da evangelização e da salvação, a igreja permite. Mas quem não quiser acreditar que apareceu ou não apareceu, isso não tem nenhum valor. A revelação terminou com São João. Não existe nenhuma revelação possível de Maria ou de imagem qualquer ou de coisas como muitas vezes, misturando animismo, misturando espiritismo, os católicos e os evangélicos muitas vezes fazem. A base da nossa formação evangélica e católica jamais admite nenhum outro Senhor senão Jesus Cristo. Pastor Silas Malafaia. A questão aqui é o seguinte: Maria na Igreja Católica tem valor de medianeira. Maria na Igreja Católica. O documento do Compêndio Vaticano II, página 109, Bem-aventurada a Virgem Maria, é invocada na Igreja sob títulos de advogada, auxiliadora, adjutriz, medianeira. Eu tô aqui com a Bíblia, eu vou usar a Bíblia da Igreja Católica, tá ok? Tô aqui, eles estão vendo, edições Loyola, edições Paulina. 1 Timóteo 2,5, tanto da Bíblia evangélica, a Bíblia não é dos católicos nem dos evangélicos, é a revelação de Deus e vem da tradução dos originais. 1 Timóteo 2,5 diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. A Igreja Católica proclama Maria como medianeira também para ajudar. Não é dado a Maria nenhum status especial em relação às outras pessoas. Tanto é que na declaração de adoração de Maria, de Lucas capítulo 1, a partir do versículo 44, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, Deus meu e meu Salvador, porque Maria também precisou de um Salvador. Então, esse negócio de dizer que não usam Maria para ser mediadora, a realidade do fato não é essa. Maria é uma mediadora, uma ajudadora dos pecadores diante de Deus como mãe de Cristo. E isso, teologicamente, na Bíblia, que seja católica e evangélica, nós não encontramos nenhuma passagem que dê essa autoridade, nem apostólica, nem Jesus dá essa autoridade. Uma outra coisa sobre idolatria que eu acho fantástica. Nós não adoramos, nós só adoramos a Deus. Bem, o que significa você pedir alguma coisa a alguém que tem poderes especiais e colocar uma imagem na sua frente e crer que aquela imagem é sua mediadora, que aquela imagem pode trazer para você resultados? O que é isso? Isso é idolatria. Idolatria é você construir uma imagem e dar-lhe um status espiritual, um status acima da normalidade dos homens. O que a Igreja Católica faz a vida toda, meu Deus do céu. E eles nunca negaram isso. A vida toda, as procissões, as pessoas se ajoelham diante das imagens e só diante de Deus você deve se dobrar. Isso é a história do mundo. Ou não contaram para o pessoal católico, ou os bispos, os líderes da Igreja Católica, e esqueceram de dizer para o povo deles que não se deve dobrar na Bíblia toda. Leia Isaías 44, 45, 46, da Bíblia Católica ou da Bíblia Evangélica. Vê lá o que Deus fala sobre você se dobrar diante de uma imagem. Vai lá ver o que Deus fala. Vê a Bíblia, o Novo Testamento, o apóstolo Paulo dizendo em 1 Coríntios. Você vê lá o apóstolo João no capítulo 5, 1 João 5, 21. Olha, afastai-vos dos ídolos. Então o que é o ídolo? É uma imagem de alguém que você reverencia, que você presta culto. Adorar é prestar culto, reconhecer como Deus. Você presta culto a uma imagem. Você tem um dia onde todo mundo, não é, presta um culto. Então essa é a verdade prática. O que está, porque nós não achamos assim, mas isso é o que é ensinado. Os católicos têm seus devotos, seus santos devotos, se dobram diante deles, pedem como mediadores diante de Deus, e só Jesus, somente Cristo. E não tem Maria, não tem João, não tem Pedro, não tem Tiago, não tem nada. É só Jesus que é mediador entre Deus e homem. Está na Bíblia evangélica e na Bíblia católica. Essa que é a verdade. Pastor Padre Antônio José Costa. Só Jesus realmente é o único mediador entre Deus e os homens. Cremos de todo o coração. Eu tenho certeza que nas nossas igrejas, seja católicas, seja evangélicas, tanto para os padres quanto para os pastores, muitos irmãos se aproximam pedindo a nossa oração. Tenho certeza
para todos nós aqui no final de um culto, num domingo, numa quarta-feira, muitos irmãos se aproximam de nós pedindo a nossa oração, que nós oremos com eles, que nós os apresentemos ao Senhor. Muitos irmãos no final dos nossos cultos, com certeza são chamados ao altar para dobrarem diante de Deus os seus joelhos, e com certeza padres e pastores passamos por esses irmãos, impondo mãos, orando por eles, pedindo ao Senhor por eles, eles de joelhos dobrados diante do altar, e passa um homem orando. O problema maior com relação a Maria, seja aos santos, seja a questão ministerial, é uma questão muito mais ampla. A barreira não é tão simples, não é a pessoa de Maria. Maria não é dos católicos, Maria não é dos evangélicos. Maria não é idolatrada pelos católicos, como eu tenho certeza que Maria não é odiada pelos evangélicos. A questão é um pouquinho maior do que essa, a questão das mediações da graça. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele porta toda a graça de salvação, inclusive para a Virgem Maria. Não há pessoa que tenha passado sobre essa terra que não precise da salvação em Jesus Cristo. Quando nós falamos de Maria ou dos santos, nós colocamos uma questão mais ampla das mediações. E eu tenho certeza, não quero dar resposta para a questão, mas nós temos que trabalhar isso de uma maneira melhor na Igreja Católica, sem dúvida alguma. Nosso povo, que é católico por não sei, por contato, por tato, né? Você é o quê? Eu sou católico. E quando as coisas apertam, vão a um santuário ou outro, e muitas vezes com ideias muito confusas. O nosso povo católico precisa de orientação. Mas a realidade de que todo aquele que crê em Cristo Jesus é feito sacerdote, profeta e rei, e participa do munus, do poder sacerdotal de Cristo, e uma das atribuições do sacerdote é orar, é interceder, não em seu próprio nome, mas em nome daquele que é a vítima, que é Jesus Cristo. Isso é uma realidade praticada, seja na nossa igreja católica, seja nas igrejas evangélicas. O modo como isso é realizado, o modo de expressão de devoção, muitas vezes é confuso, sem dúvida alguma. Revela confusão da cabeça, sem dúvida alguma. Devemos esclarecer, mas a questão é um pouco mais ampla. Todos nós somos sacerdotes em Cristo Jesus. A minha colocação é o seguinte: é lógico, biblicamente falando, a Bíblia diz lá, Paulo escreve em Romanos capítulo 15, nós que somos fortes devemos ajudar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Eu entendo isso. Agora, primeiro, mediador que já está morto, Pedro, Paulo, Tiago, João já morreram, não serve como mediadores, porque a Bíblia, na evangélica e na católica, Hebreus 9, 27, depois da morte é juízo. Não temos mediadores depois que morrem. Eu acredito que uma pessoa humana pode ajudar. Agora, mediar no sentido do seguinte, olha, para você chegar a Jesus tem que passar por mim. Não, é no sentido de cooperação, de intercessão pela pessoa, e não no sentido de mediação, que você, para ir a Deus, tem que passar por mim. Ninguém, para ir a Jesus, para pedir coisíssima alguma, tem que passar por Maria. Ninguém tem que passar por Pedro, Paulo, Tiago e João. Porque você sabia que Pedro não aceitou ser adorado? Cornélio tentou adorar Pedro em Atos 10, 25, 26. Se dobrou no jeito, rapaz, eu sou igual a você. Tentaram adorar Paulo e Barnabé, Atos capítulo 13, versículo 14 e 15. Tentaram adorar, rasgaram as joias. Nós somos homens iguais a vocês. O que eu estou colocando aqui é como você constrói uma imagem que no Antigo e no Novo Testamento, na linguagem aqui do carioca, Deus assenta o sarrafo. Deus assenta o sarrafo, na linguagem aqui do carioquês, na idolatria. Idolatria é qualquer imagem ou qualquer figura que você adora, que você pede, que você dá um status superior, transcendente. Como nós podemos usar isso para chegar a Deus ou para pedir alguma coisa? Isso é incentivado pela liderança da Igreja Católica, isso é incentivado pelos homens que detêm o poder na Igreja Católica, tanto é que tem os cultos. E nós temos até na lei do Brasil uma afronta ao Estado laico. Quando no dia 12 de outubro nós temos um feriado nacional que é da Igreja Católica e nós não temos nada a ver com peixe, onde lá as câmeras de televisão, a imprensa se volta para as missas realizadas para Aparecida, onde tem as romarias, onde as pessoas pedem, onde as pessoas se dobram, onde as pessoas choram. Então, ir no santuário de Fátima é para pedir a Fátima, não é para Jesus não. Vai lá e vejam. Vai em qualquer santuário, seja em Aparecida do Norte, que eles não estão pedindo a Jesus não. Estão pedindo a Aparecida para poder resolver seus problemas. Biblicamente não tem respaldo. Nós, sobre as imagens, nós queremos falar uma coisa muito importante. A gente usa um termo de semântica, idolatria e veneração. Quando a gente tem uma imagem,
uma imagem, no caso, um busto de um herói da nacionalidade, ninguém está adorando Dom Pedro I, Dom Pedro II, ninguém está adorando ninguém disso. Você tem no seu bolso um retrato da sua esposa, e eu também, dos meus filhos, dos meus netos. A gente não está adorando a imagem, está simplesmente lembrando de alguém que foi herói da fé e que merece ser respeitado, merece servir de exemplo. Quando é muito comum dizer assim, o Papa canonizou fulano de tal, o cara já era santo de qualquer jeito. O Papa colocou num cânon, num livro, o nome de alguém que podia servir de exemplo, só isso, não transformou ele em santo na hora que canoniza. Isso é uma palhaçada, isso é besteira de jornal, de mídia, de Globo, de um monte de besteiras. A questão de uso de imagens é muito engraçada. Eu estou aqui com um livrinho, inclusive, de Estevão Bittencourt, que é um cara muito inteligente, que está doente agora, já esteve aqui algumas vezes. Algumas vezes, eu sei que é um homem santo, foi ele que mandou vir aqui, ele é um cara maravilhoso. É uma coisa muito relativa ao Antigo Testamento, ao Sitzenleben. Vocês têm que ver de acordo com a circunstância da época. Na época, o povo israelita não poderia jamais fazer imagens, porque os cananeus tinham imagens, os povos pagãos tinham imagem, e Deus, de acordo com as circunstâncias da época, proibia o uso de imagens. Está escrito, proibindo, sem dúvida nenhuma. O livro do Êxodo 24 proíbe os israelitas confecção de imagens. Por quê? Porque a nacionalidade era guardada às custas da fé. Se um povo era, sem dúvida nenhuma, subjugado, a primeira coisa que unia era a fé. Tanto que se mandava fazer o Herém. Imagina, nós nunca entenderíamos no dia de hoje Deus mandando matar homens, mulheres e crianças, de destruir totalmente. Por quê? Porque a fé era a base, o fundamento do povo de Deus que devia conservar. Mas nós vemos também que em Êxodo 25, o Senhor Deus mandou Moisés colocar 2 querubins de ouro sobre o propiciatório da arca. Era pelo propiciatório, configurava Javé. Ele falava, sobre o propiciatório, ele falava ao seu povo. E a Bíblia costuma dizer que Javé está sentado sobre os querubins. Isso está lá, conforme 1 Samuel 4:4, 2 Samuel 6:2, 2 Reis 10:15, Salmo 79, no caso 80, ou Salmo 98 ou 99. Então, quando Deus faz, em 1 de Reis, o texto menciona os querubins postos junto à Arca da Aliança no Templo de Salomão. Foi o próprio Deus que manda Moisés fazer querubins, imagens de anjos. As paredes do Templo de Salomão foram revestidas de imagens de querubins. 1 Reis 6:29 e seguintes. Em Números 21, a gente vê que o Senhor Deus mandou confeccionar a serpente de bronze para curar o povo mordido por serpentes. Quem olhasse para aquela serpente, claro que aquilo simbolizava o Cristo que depois seria levantado entre o céu e a terra. Mas quem olhasse para uma serpente ficaria curado e não morreria. Imagina se Deus estava mandando adorar a porcaria da serpente de bronze. Jamais pensou nisso. Deus queria que, pela fé de quem olhasse para a serpente, fé num Deus único, verdadeiro, Javé, ele estivesse salvo e fosse curado. Então, quando nós olhamos para uma imagem, nós lembramos de alguém que foi um herói da fé e recordamos a vida que ele levou de sacrifício, de angústias, de preocupações, de virtudes, e aí o louvamos por aquilo. Quem adorar na Igreja Católica uma imagem, quem dobrar o joelho por uma imagem, mas tem gente que faz. Meu Deus, tem evangélico que faz coisas do Velho Oeste. Ontem eu vi um painel num carro da Igreja Anglicana. Então por que essas picuinhas que nós mantemos ainda a diferença, a brigar por coisas que você não me conhece, eu não te conheço, e ficamos dizendo as coisas que dizem de nós? Quando o magistério da igreja, leiam qualquer documento do Concílio Vaticano II, não diz absolutamente nada disso. E a Dei Verbum diz, a palavra de Deus é importante e a ela se subjugam todas as coisas. Pastor Fabiano. Primeiro, eu vejo uma incongruência histórica nas colocações que foram feitas em relação a Maria. Porque o saltério de Maria forçosamente torna os títulos divinos, transpõe para Maria. O saltério de Maria. Tem saltério, um não sei o que é isso. Você trazer esse documento escrito lá. Não, você está ocultando. Não sei o que é saltério de Maria. Nós nunca ouvimos esse termo na Igreja Católica. Que isso, isso. Saltério de Maria. Eu gostaria. Deixa eu prosseguir. Fala, pastor. Aí, tá vendo? A questão é a seguinte: ocultar a verdade
Saltério de Maria é um documento histórico que todos os católicos estudiosos... Eu nunca ouvi falar nisso, precisam pastor. ir para a academia Vocês católica inventam estudar. uma coisa nossa que nós não conhecemos. Eu quero ler o documento do Vaticano II. Ele diz que tem no documento, eu tenho aqui o documento, eu quero ler o documento. Aqui é documento, aqui não é blá blá blá. Outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui é que eu nunca vi Deus no Antigo Testamento mandar ninguém se dobrar diante de querubim, de arca. Ninguém é abolido. Mandou fazer imagem. Mandou fazer, mas não mandou se dobrar. Agora eu quero saber qual é o dia que a Igreja Católica, que tem acesso à mídia como ninguém nesse país, eles fazem a hora que eles querem, eles entram em cadeia nacional de televisão, que eles têm poder político para isso. Eu nunca vi um líder religioso, desculpe a expressão, me engana que eu adoro, chegar para a população brasileira e dizer assim: atenção, católicos, não se dobre diante de nenhuma imagem. Mas, meu Deus, adorem isso, se diz na igreja sempre. Amigo, olha, só esqueceram de falar. Você falou que nós temos um feriado de Nossa Senhora Aparecida. Momentinho. Um feriado que foi feito no chaçaquismo do presidente Figueiredo para bajular a igreja nunca pediu a ele isso. Documento da Igreja Católica, Compêndio Vaticano II, página 109. Eu tô dando o documento, né? Blá blá blá. A bem-aventurada Virgem Maria, bem-aventurada, que é outra diz em São Lucas, Virgem Maria me chamarão bem-aventurada. Virgem Maria até Jesus, que depois ela teve filhos, a Bíblia mostra isso. Não acredito nisso. E a Bíblia chama, a Bíblia faz, os católicos dizem que os filhos eram parentes, mas quando a Bíblia fala de parentes, Lucas 1:35, chama Isabel de prima. A Bíblia define o que é parentesco de Maria e define o que é filho. No aramaico não diz isso. Vamos deixar essa de lado. O que é aramaico? No aramaico não diz. A língua aramaica não tinha a palavra irmãos, nem primos. Meu amigo, você não está falando porque não conhece. Pastor Silas, eu pedi ao Leon que eu não queria fazer polêmica, porque eu acho que o amor deveria mais. Mas não tem ninguém fazendo polêmica. Por mentira, eu gostaria de ler o parte a parte. Eu não tenho mentira aqui. Se alguém está com mentira, não sou eu. Documento Vaticano II, página 109. A bem-aventurada Virgem Maria é invocada na igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, adjutriz e medianeira. Teologicamente errado. A Bíblia, nem os apóstolos, nem Jesus dão a Maria a questão de mediação. Não dão. Outra coisa, quando você diz assim: olha, você anda com a foto do teu filho e da tua mulher no teu bolso, é pra você lembrar. Só que não é pra mim me ajoelhar diante de foto de meu filho, não. Não é pra me pedir alguma graça que só a Deus eu tenho que pedir. Que eu tenho que invocar Deus, porque é Deus que controla a minha vida. Sem dúvida é Deus nenhuma. que me abençoa. Não é Paulo. Paulo já está morto. Paulo não faz nada por ninguém, meus amigos católicos. Maria não faz nada por ninguém. João não faz nada por ninguém, já está morto. No credo que você reza e eu, nós acreditamos na comunhão dos santos, na comunhão de todos que estão vivos. Deus não estava a falar sobre isso aqui. Vamos pro intervalo. E quando abriram a cortina da inauguração, disseram: aí ficou Nossa Senhora do Ó. O povo inventa essas bobagens e continua pela tradição de ignorância do povo. Maria é uma só. Não existe coisa nenhuma que modifique Nossa Senhora de Fátima, de Lourdes, eu não sei o que, nada disso. Maria, mãe de Jesus, que mudou de roupa. E só é colocada como uma imagem para representar alguém que foi obediente à vontade de Deus. Esse é o valor maior de Maria, e só. E se você se ajoelha e adora Nossa Senhora, você não é católica. Você é excomúnio, fora da comunidade, porque a tua igreja católica nunca ensinou a adorar uma criatura, só Deus. Você está errada e nunca escutou, nem aprendeu de padre nenhum, nem do magistério da igreja, esse ensinamento de adoração. Muito bem. Completamente errado. O Roberto Carlos é católico? É. Católico praticante? Eu não sei se é praticante. Bom, eu não sei. Porque ele gravou a música falando exatamente isso. Quer dizer... Então ele também não pertence à hierarquia da igreja, ele também não é. Eu gostaria de fazer então ele também não é. Não fala em adoração. Então, mas fala de todas as nossas senhoras. Existe o seguinte, vou dizer qual é a grande jogada disso tudo. Primeiro eu queria dizer que Paulo diz que foi para isso que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Jesus é Senhor de vivos e de mortos. Ele, quando ressuscitou, ele é chamado de primogênito dentre os mortos em Apocalipse 1:5, porque foi o primeiro a sair da morte para nunca mais voltar para lá. Em Apocalipse 1:18 diz que ele tem as chaves da morte e do inferno, porque ele é que vai trazer a vida àqueles que morreram em Cristo para a salvação eterna e trazer no final para a segunda ressurreição, para o julgamento eterno e a condenação. Eu gostaria só de dizer que eu queria aproveitar aqui em alto e bom som e oferecer meu programa em rede nacional para a maior autoridade da Igreja Católica, e no meu programa de graça durante um mês
e dizer em rede nacional de televisão, olha, tá aqui, podem levar os amigos aqui para o maior líder da Igreja Católica no país, durante 30 dias eu vou dar o meu programa para ele dizer: católicos, não se dobrem diante de imagem nenhuma. Amém. Católicos, não peçam a nenhum santo nada, porque é só Jesus. Olha, eu estou oferecendo meu programa, porque a grande verdade é que escondido, eu não estou falando do amigo aqui, eu não estou nem discutindo a honestidade dele e a fé dele, o cristianismo do amigo diácono que está aqui, nem do padre que está aqui, eu não estou discutindo eles. Eu estou discutindo o que a Igreja Católica não faz nesse país, não faz no mundo inteiro. Faz no mundo inteiro. Olha, você quer ver quantas coisas foram introduzidas? Não dá nem para falar tudo. Você quer ver quantas coisas? Você sabe da história, isso aqui não é cristianismo da Igreja Evangélica. Até os 3 primeiros séculos, a igreja foi massacrada. Constantino subiu ao trono e se proclamou alto benfeitor do cristianismo. Aí a bagunça começou. Aí, a partir daí, do século IV, anos 312. Em 378, todas as vezes que a igreja se aproximou do poder civil, a igreja aí Graciano entrou pelo buraco. Graciano, como agora também no Rio de Janeiro, quando a igreja evangélica começa a se apoiar muito num governante evangélico, essa é uma boa. Começa a perder. Olha, as ninguém coisas. Mais. Primeiro eu gostaria de dizer que a Igreja Católica ela tem que definir. Uma longe do poder. Ela tem que definir. Então eu gostaria de o diácono informar os líderes da Igreja Católica para eles se definirem se eles são estados, Estado ou Igreja. Porque o Vaticano é um Estado. Sozinho. Com corpo diplomático e tudo, e quer falar dos evangélicos, é piada um negócio desse. Outra, quem mais faz política nessa nação é a Igreja Católica. A Eclésia de base apoia o PT. Vamos deixar de história aqui. Não é verdade, porque eu não apoio. Quem está por debaixo dos bastidores políticos são a Igreja Católica, que é uma diplomacia. Olha só, eu nunca vi Jesus mandar a igreja fundar Estado. Olha outro erro crasso. A Igreja Católica é um Estado, para ter status diplomático nas nações. Agora, você quer ver quanta bobagem foi depois de Graciano? Você não verá, nem eu, nem o Padre Antônio, eu não estou falando do senhor. Coisa nenhuma da sua igreja, não Assembleia pode, de Deus, nem presbiteriana, não. A base de jamais eu vou atacar qualquer uma das... Isso aí sabe o que é? Nós somos... É subterfúgio, agora, amigo. Diferente do que fomos na Idade Média. Posso falar? A Igreja Católica foi intolerante. Vocês agora são intolerantes. Não vai ler para dar os dogmas. Não vai ler para dar os dogmas. A intolerância, sabe o que é? É porque a verdade, eu sei que todas as vezes que você fala a verdade, ela dói. Agora, amar é falar a verdade. Você continua... Amar... Peraí, aí não dá. Você considera que nós somos mentirosos. Doutor Vinícius, doutor Vinícius, o senhor falar. Doutor Vinícius, já vamos chamado de mentiroso. Já vamos ouvindo. Eu jamais diria que você é mentiroso. A minha igreja, como a sua igreja, procura a verdade. Ok, muito bem. Doutor Vinícius, já falo o que a gente quer ouvir, falo o que a gente precisa ouvir. E quando você com verdades mexe em dogmas, em tradições que você bancou a vida toda, isso machuca, eu sei. Eu disse aqui no início desse programa que eu não estou discutindo pessoas, eu estou discutindo ideias. É isso que eu estou fazendo aqui. A Igreja Católica tem mais de 40 introduções de coisas que não tem nada a ver com a Bíblia e que foram colocados. Querem ver? Século IV. Não, vamos, é século IV. Oração pelos mortos e sinal da cruz, ano 400. Século V, 431, no ano Maria proclamada Mãe de Deus. Século VI, 593, o dogma do purgatório começa a ser ensinado. Século VIII, ano 789, início do culto de imagens e de relíquias. Vambora. 880, século IX, canonização dos santos. Eu queria dizer o seguinte: tudo isso vocês pertenciam à Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso que fizemos a reforma. Caímos fora. Caímos fora disso, amigo. Saíram daquela mesma igreja que é uma santa. Tivemos que sair. Ficar dentro dela para corrigi-la. Eu só queria dizer o seguinte: ficar dentro dela para corrigi-la. Vocês sabem, 300 anos de maldade, 300 anos de Inquisição, aí. A Inquisição calvinista, conta pra nós a Inquisição calvinista que matou tanta gente. Porque nós, eu só queria dizer, eram conceitos da época. Só porque nós não podemos andar na mesma linha da Igreja Católica. Na Bíblia Católica e na Bíblia Evangélica. Eu vou citar a Bíblia. Eu vou citar a Bíblia, que é a mesma coisa. Pode ir, você é católico, abre a Bíblia. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Eu paro aqui a minha fala nesse momento. Diz assim: que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso há entre o templo do Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, com eles andarei. Pelo que? Saí do meio deles, apartai-vos, e não toqueis nada imundo. Então eu vos recebereis, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhos. Eu não tenho consenso com quem adota a idolatria. Muito bem, já vou ouvir o Padre Antônio, quero ouvir o pastor Fabiano Ferreira. Demônio, é o senhor que está falando. Pode cortar. Pois não, pastor Fabiano.
É difícil falar isso aqui, mas nós queremos dizer o seguinte: o católico que está nos ouvindo agora, é importante que você ouça aí, porque você está ouvindo a verdade sendo dita. A verdade, na realidade, dói. E nós sabemos muito bem que altas lideranças do catolicismo sabem a verdade. Porém, você que é católica, que acabou de ouvir essas declarações todas aqui, saia dessa ignorância, hein? Creia em Jesus Cristo como seu Salvador, porque todas as lideranças do catolicismo que são pouco instruídas sabem bem disso. Num curso de teologia sistemática, numa grande universidade aqui no Brasil, aconteceu uma pergunta de um protestante que estava assistindo uma aula de soteriologia, doutrina da salvação. Quando chegamos exatamente nesse ponto aqui de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o protestante perguntou ao padre que estava lecionando: padre, e Maria? Ele bateu na mesa e disse: eu já disse que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Isso quer dizer que na academia as pessoas instruídas sabem muito bem da realidade, porém o povão que fica na ignorância e sendo explorado por causa da ignorância não tem conhecimento dessas coisas. Mas você que está nos ouvindo aí, creia nessa verdade, porque a gente é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Muito bem. Assina embaixo, como católico, assina embaixo. O padre Antônio José Costa também está com a gente aqui. Esse documento que nós estamos lendo aqui, tem validade? É válido esse documento? O do Vaticano II? Isso. Sem dúvida. É válido? Sem dúvida. É o documento da Igreja Católica. Lembrando só que todo documento tem que ter uma interpretação reta. E há uma comissão da Igreja Católica, uma comissão permanente de reta interpretação dos documentos, principalmente do Vaticano II. Houve um tempo em que foram levantadas questões a respeito desse parágrafo, que é bastante complicado, a gente acabou de ver pelas nossas conversas. Foi levantada uma série de questões por bispos da Suíça, uma região bastante povoada por protestantes, bispos alemães e tudo, e foi colocado que todas essas palavras que são colocadas a respeito de Maria, ou seja, adjetivos, devem ser compreendidos como intercessão. Nenhuma intercessão é substitutiva da intercessão de Cristo. Toda intercessão só é possível por Jesus Cristo. Isso está no documento que agora, mais recente, chamado Catecismo da Igreja Católica. Infelizmente, a gente não trouxe. Só queria Então Maria fica sendo intercessora, ela perde o cargo de Jesus. De medianeira. A compreensão de medianeira, todos esses adjetivos que o pastor Silas colocou, é intercessão, ponto. Nada além disso, não é possível nada além disso. Não existem dois caminhos para se chegar a Deus, um que é Jesus Cristo e um que possa dar uma curva ali pelo lado e seja Maria. Ouça não católico. É possível isso. Agora, o pastor Fabiano colocou a questão daqueles que frequentam a academia. Bom, eu frequentei a academia, então a minha obrigação como líder da Igreja Católica também é passar isso para os meus irmãos. Então, se os irmãos que estão ouvindo, a Carmen que ouviu, deseja ouvir toda essa documentação partilhada com os irmãos, vista a partir à luz da palavra de Deus, Paróquia Nossa Senhora de Fátima no Meia, porque nós não podemos esconder, como o irmão mesmo colocou, e essa não é uma barreira que nos desune, essa é a única ponte que nos une, porque é o nosso único Salvador. Essa é a nossa certeza comum aqui. Jesus Cristo é único e suficiente Salvador. Só se chega a Deus, só se entra em comunhão com Deus pela morte redentora de Jesus Cristo, que nós acolhemos quando o aceitamos pela graça do Espírito Santo. Essa é uma realidade, mas não podemos abrir mão disso. Nossas práticas precisam ser purificadas, sem dúvida, revisadas, sem dúvida. Algumas palavras precisam ser explicadas, sem dúvida alguma. Não vamos abrir mão disso. Agora, a pergunta que foi feita no início é: as barreiras que separam católicos e evangélicos estão chegando ao fim? Abro mão de dar uma resposta sim ou não. Agora, uma é a certeza: aquilo que nos une é a cruz de Jesus Cristo. Cremos no valor salvador e único dela. Isso nós também professamos. A segunda, eu fui chamado aqui ainda agora de que nós evangélicos somos intolerantes. Há 30 dias atrás, a segunda autoridade do Vaticano, o cardeal que preside a Congregação de Fé e Doutrina, é o alemão, é o Ratzinger,
declarou, saiu no Globo, primeira página, saiu em tudo que é jornal. A única igreja verdadeira é a Igreja Católica Romana. E toda esta... Eu vou trazer, amigo, aqui. até, eu sei, vocês estão de brincadeira, eu vou trazer, vou mandar uma cópia do jornal O Globo e dos jornais, do documento do homem, que foi criticado até por padres católicos. É assim, eu não tô... É a Igreja de Cristo que subsiste na Igreja Católica. Mas eu só falar para tentar tapar a verdade que a segunda autoridade do Vaticano, o Ratzinger, disse: toda igreja que não aceita a autoridade papal, ela não é a Igreja de Cristo em si mesma. Isso é uma brincadeira. Então quem quer ser igreja una e verdadeira é a Igreja Católica. Agora, na Bíblia da Igreja Católica como da Igreja Evangélica, Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 8, olha, de fato, há vários deuses e vários senhores, mas para nós, só há um Deus, o Pai, de quem tudo procede, para o qual nós vamos, e um só Senhor. Não tem senhoras, não. Só tem Senhor. E o Senhor chama-se Jesus Cristo. Pois não, Padre, você queria falar, pediu uma parte. O pastor Silas já está se referindo sobre o documento Dominus Iesus, que saiu há já alguns meses, e que a imprensa alardeou como se fosse, não sei, a outra Bíblia da Igreja Católica. É um documento que não tem valor de encíclica papal, como no caso Vaticano II. É um documento, como o senhor bem disse, de uma repartição da igreja. Repartição que se chama congregação.